Bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade, né, na verdade, ao que a gente já estava tratando. Então, ficou faltando dois pedacinhos aqui sobre o estudo do plano, que são as posições relativas. É bem tranquilo, porque a gente tem poucos casos, tá? E a gente consegue analisar com bastante facilidade. Então, a gente vai tratar aqui as posições relativas entre a reta e o plano e entre planos distintos. Então, em relação... Se você considerar uma reta em relação ao plano, existem dois casos, tá? Ou a reta é paralela ao plano, ou ela vai ser concorrente ao plano, tá? Então aqui, por exemplo, o caso onde ela é paralela, tá? No caso de ser paralela, ela tem dois subcasos, tá? Quando ela for paralela, essa condição aqui vai ter que ser satisfeita, tá bom? Então o vetor normal do plano, que é o n aqui, o vetor normal do plano, ele vai ter que ser perpendicular ao vetor v, que no caso aqui é o vetor diretor da reta, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, se existir essa condição de perpendicularidade, então a reta ela vai estar paralela ao plano. Só que existem dois casos de paralelismo. Uma reta pode estar contida no plano, ou seja, estar inserida nesse plano, e aí todos os pontos da reta pertencem ao plano, tá? Ou pode acontecer de a reta estar fora do plano. Se ela estiver fora do plano, a mesma condição de paralelismo, de perpendicularidade, vai ser satisfeita, tá? O vetor diretor da reta vai ser perpendicular ao vetor normal, tá? Só que neste caso não há ponto de intersecção, tá bom? Então, tipicamente a gente vai resolver um sistema e verificar, por exemplo, se não tiver nenhum ponto de intersecção, a gente já sabe que a reta é paralela ao plano, tá? Se tiver, por exemplo, infinitos pontos de intersecção, que no caso é esse aqui, então a reta vai ser paralela ao plano, só que no caso ela está contida no plano, né? E outro caso é que quando você fizer o sistema da equação da reta com a equação do plano, pode acontecer de só ter um ponto de intersecção. Se isso acontecer, só tiver um ponto de intersecção, então esta reta vai ser concorrente ao plano. A gente chama ela de concorrente ao plano, tá? Pode acontecer de os vetores diretor da reta ser, por exemplo, paralelo ao vetor normal do plano. Esse é um caso particular de reta concorrente, onde a reta vai ser também perpendicular ao plano, tá? Vai fazer um ângulo de 90 graus, vai ser ortogonal ao plano, tá? Se o vetor diretor for paralelo ao vetor normal, tá? Então, por exemplo, determinar a posição relativa entre a reta e o plano, dados a seguir. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um sistema entre as equações da reta e do plano. De que maneira? Tipicamente a gente faz o seguinte. A gente pega as equações da reta, no caso aqui elas já estão na forma paramétrica, né? Já está bem fácil, porque com a forma paramétrica a gente coloca as coordenadas em função de um único parâmetro, e aí, comparando as equações da reta e do plano, a gente vai trabalhar com uma única variável, que é o parâmetro t da reta. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá aqui a equação do plano. Se existe ponto de intersecção, então esse ponto de intersecção vai ser o mesmo ponto que pertence à reta. Então, esse x, y e z do plano tem que ser o mesmo x, y, z da reta. Só que o x, y, z da reta estão escritos dessa maneira aqui, ó, em função desse parâmetro t. Então a gente pega o x aqui da reta, substitui aqui o x na equação do plano. Pega o y da reta, substitui aqui no y do plano. Pega o z da reta, substitui aqui no z do plano. E aí faz essa conta para encontrar o valor de t. Se a gente encontrar um único valor de t, então é porque só existe um ponto de intersecção, e aí, no caso, a reta vai ser concorrente ao plano. Tá bom?
Então é isso que a gente faz, tá? Substituir as equações paramétricas na equação geral. Então tá aqui, ó, 2 que multiplica o x, que o x no caso é dado pela equação aqui da reta, menos y, mais 3 vezes z, tá? E aí você resolve essa equaçãozinha aqui, tá? Eu deixo para você fazer. Você pega o 2, multiplica aqui, né? Distributiva. Aqui você vai trocar os sinais, aqui pega o 3 e multiplica aqui dentro. Enfim, você vai resolver essa equação do primeiro grau em t e você vai achar o único resultado, que no caso é t igual a menos 1. Tá bom? Então, a gente só tem um único resultado, significa que a gente tem um único ponto de intersecção. E aí a gente faz a substituição para saber qual é esse ponto de intersecção. Então, a gente pega aqui, no caso, a equação da reta. Por quê? Porque a gente encontrou o valor de t, né? Então, a gente vai substituir onde tem esse t aqui, ó. Então, vai substituir onde tem o t, a gente vai substituir por menos 1. No caso, para o x, menos 1 mais 2 vezes t. Então, menos 1 mais 2 vezes menos 1. Mesma coisa para o y, mesma coisa para o z. A gente faz essas continhas aqui e obtém esses valores, tá? Certifiquem-se disso, façam essas contas e obtém, portanto, esse ponto de intersecção. E aí, nesse caso, a posição relativa vai ser de concorrência, tá? A reta é concorrente ao plano. No caso de posições relativas entre planos, a gente tem dois casos distintos, tá? A gente tem o caso onde os planos eles são concorrentes, ou seja, eles têm a intersecção entre eles, e a intersecção entre dois planos é o quê? É uma reta, tá bom? Então, sempre que dois planos se intersectam, eles vão dar lugar a o que a gente chama de lugar geométrico, né? Vão dar origem a um elemento geométrico, e esse elemento geométrico, nesse caso, é uma reta, tá bom? Sempre que há intersecção entre dois planos, e essa intersecção vai ser uma reta. Então, os planos eles podem ser concorrentes ou podem ser paralelos. Eles vão ser paralelos em que caso? Em caso em onde os vetores normais eles são paralelos, tá bom? Então é bem simples. Vetores normais paralelos, planos paralelos, não há nenhuma intersecção entre eles, tá? Não há ponto de intersecção. Nesse caso, o ponto de intersecção seria retas quando os planos são concorrentes, tá? Então, como exercício, vamos fazer isso aqui, determinar o lugar geométrico de intersecção entre os planos, né? Como eu falei, quando surge essa expressão aqui, lugar geométrico, é porque a gente está falando de um elemento geométrico que surge na intersecção entre dois outros elementos geométricos que a gente já está estudando, tá? Então, só de olhar para as equações, a gente determina a posição relativa entre os planos, tá? Então, como é que a gente faz isso? Olhe para as coordenadas dos vetores normais. Então, no plano π1, a gente tem 5, menos 1 e 1, tá? 5, menos 1 e 1 são as coordenadas do vetor normal ao plano π1. E no caso do plano π2, você tem 1, 1 e 2. Então, não existe uma relação direta entre o vetor π1 e π2 no sentido de serem paralelos, tá? Você não encontra um número, tá? Que multiplicando o vetor normal do plano π1, você vai chegar no vetor normal do plano π2, tá? Eles não têm nenhum paralelismo entre eles, tá? Verifiquem isso, tá? Coloquem aí no seu caderno, façam essa anotação. Anotem um vetor N1, anotem um vetor N2 e verifiquem que não é possível, tá, obter um número que, multiplicando um vetor, você obtém outro vetor, tá bom? Então, eles não são paralelos. Sabendo que eles não são paralelos, então só tem um caso, que eles são concorrentes, tá? Mas aí a gente vai determinar o lugar geométrico, ou seja, nesse caso vai ser a reta que a gente vai ter que determinar. Como é que a gente faz isso? Faz um sisteminha de equações, tá? Pega as duas equações que nós temos, que são as equações do plano, e faz um sistema, tá? Esse sistema vai dar origem a uma equação da reta. Como
a gente tem 3 variáveis aqui, então um dos objetivos é, por exemplo, eliminar uma das variáveis para a gente poder escrever, por exemplo, a variável z em função de x, a variável y em função de x, dessa maneira assim, tá? Para a gente obter uma das possíveis representações da reta. Lembra que ou pode ser equação reduzida, pode ser equação paramétrica, tá? Tem diferentes tipos de equações da reta que a gente obtém. Então, a gente tenta obter pelo menos uma das representações dela. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode observar que se a gente fizer a soma direta dessas duas equações, esse y na primeira equação é negativo e o y na segunda equação é positivo. E aí, então, a gente vai eliminar o y se a gente fizer essa soma direta, tá? Então, somando, ó, a gente vai obter 5x mais x, 6x, tá? Aqui o y vai eliminar, e aqui eu vou ter z mais 2z, 3z. E aqui menos 12, né, que é o menos 5, menos 7. Menos 12. Isso aqui é igual a zero. Tá? Aí aqui a gente pode isolar o z. Isolando o z, passa todo mundo para o outro lado. O 3 aqui passa dividindo, então a gente vai obter a equação do z, que é 4 menos 2x. Obtendo a equação do z, a gente pode pegar qualquer equação, ou a primeira ou a segunda, substituir o valor de z, a equação do z, para encontrar, por exemplo, a equação do y em função do x. Então, escolhi aqui a primeira, tá? Então, a primeira eu já isolei o y aqui, ele estava negativo, passei para o outro lado positivo. Então, y é igual a 5x, tá? Mais z, aí só que o z agora é 4 menos 2x, que foi obtido aqui em cima, menos 5, que é aqui da primeira equação. A gente junta aí os termos, tá? Que são semelhantes. Tá bom? 5x menos 2x vai ser 3x, tá? E aqui eu vou ter 4 menos 5 menos 1. Então a gente obtém essas duas equações aqui, ó, y e o z, em função do x. Então a gente tem as equações reduzidas, tá? De uma reta. Então, além de conseguir determinar qual é o lugar, ou melhor, definir qual é a posição relativa, que no caso é a concorrência entre os planos, a gente define o lugar geométrico através de suas equações, e nesse caso aqui, equações reduzidas da reta. Bom, pessoal, então sobre o plano é isso. Eu acho que... tem mais conteúdo? Claro que tem. Você pode olhar no livro que eu estou adotando, né, que é o do Paulo Vinterli. Você vai ver que tem outras coisas, mais detalhes, por exemplo, perpendicularidade entre reta e plano, outros casos e tudo, mas eu acho que isso aqui que a gente tratou é suficiente, tá bom? Então, bons estudos a todos, façam os exercícios e um abraço, tá? Até mais.